Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, um programa aqui da TV Alesp que você conhece muito importantes na área da educação, social e também econômica, cultural e muitos outros projetos que atendem aqui o nosso estado de São Paulo. Hoje vamos conversar com William Boldaquian, ele que é diretor executivo do Instituto Família Barrichello. Vai falar um pouco sobre o projeto e os programas que crianças e adolescentes. William, seja bem-vindo aqui ao Alesp Conecta de hoje. Olá, muito boa tarde a todos e todas. A gente que agradece pelo convite e pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco desse trabalho que a gente tem tanta paixão. E William, o Instituto Família Barrichello já trabalha aqui no nosso país, né, há 15 anos. Queria que você contasse aí um pouquinho da história do próprio Instituto, né, dessa trajetória durante esses 15 anos. Muito bom. Bom, o Instituto nasceu há 15 anos, mas eu diria que ele nasceu quando o Rubinho tinha cerca de 8 anos de idade. Ele era moleque ainda criança, e ele viveu uma situação que é muito curiosa, né? O Rubinho era um garoto que estudava numa escola pública ali na cidade de Dutra, né? A família dele, o avô, tinha um depósito de construção, desses depósitos pequenos de bairro, né? E trabalhava o pai, o tio. E ele, criança, de frente para aquele autódromo de Interlagos incrível, sempre vendo os carros, né? Começou a alimentar muitos sonhos ali de se tornar um piloto. E ele era só um moleque de uma escola pública, né? E aquele universo era distante dele. Até que no esforço, né, dos avós, conseguiram ali montar um carrinho, pegando uma peça daqui, um cabo de aço dali, um pneu dali, e o menino começou a ir de vez em quando ali brincar. E chegando para treinar, o pai dele e ele viram um garoto que estava ali num canto, um dia frio, guardando o carro, né? E o pai do Rubinho falou: Ó, Rubinho, vamos levar o casaco para ele, né? Você tem outro em casa. E o menino ficou super contente, né? Ficou ali aquecido, né? E foram lá, né? Praticar o kart. Na outra semana eles voltaram no mesmo lugar e o menino estava lá sem casaco. E aquilo chamou a atenção do Rubinho. Ele falou: mas a gente deu o casaco para ele semana passada e agora tá sem. Ah, pai, vamos lá. E eles foram lá perguntar pro garotinho, e o garotinho disse que quando ele, ele chegou em casa, o pai dele pegou o casaco e vendeu para comprar droga. E o Rubinho, pequeno, criança, ficou com aquilo ali assim, né, estarrecido, né? E ele disse, né, ele tem isso no coração, que ele falou: ó, no dia que eu puder ajudar essas crianças, né, que passam dificuldade, as famílias que passam dificuldade, eu vou fazer. Então, foi assim que surgiu, né, a história do Instituto. A gente tem 15 anos, mas no coração do Rubinho, o Instituto surgiu quando ele tinha 8 anos de idade. E William, é também legal dizer, né, sobre essa questão dos karts, né? A gente sabe aí que é um esporte que demanda você ter uma condição e por isso que aí o próprio instituto tem um projeto que fala sobre, né, essa iniciativa aí que visa o esporte, a educação em conjunto, que é o IBCart. Eu queria que você falasse aí quais são as crianças, né, os objetivos desse programa e as crianças que são atendidas. Bom, é importante falar desse projeto, né, que ele é um projeto dos mais antigos que a gente tem, e os nossos projetos, na verdade, eles são meios da gente alcançar o nosso propósito, né? O nosso propósito, de fato, é combater a desigualdade social, né? Por meio do esporte, das atividades físicas e esportivas e da assistência social. Então, é por meio desse propósito que a gente cria os nossos projetos, né? O CART é um projeto que surgiu já tem quase 10 anos, né, o IBCART, e ele tem o propósito de ajudar as crianças a descobrirem a potência que elas têm dentro delas mesmas, né? Quando você entra num carrinho de corrida, né, é você com você mesmo, né? E a pista, ela simboliza um pouco do que é a vida, né? Os desafios que nós temos, enfrentar os nossos medos, enfrentar os adversários e com justiça, com ética. Então, a gente tem o CART como uma forma de ajudar as crianças a refletirem sobre esse cenário que é a vida. Então, ele é um projeto que tem o grande objetivo de promover o desenvolvimento humano mesmo, né? E aí você pensa assim: ah, mas o kart é um esporte individual, mas
se eu não tenho um mecânico, se eu não tenho uma equipe, se eu não tenho carro ajustado. Então tem uma coletividade tão incrível, numa diversidade ali. Então as crianças são envolvidas, né? Primeiro que elas são cativadas pelo desejo, pela pulsão da velocidade, e quando elas sentam naquele carrinho, elas percebem que só vence a corrida quem consegue tangenciar, que é encontrar as retas nas curvas, né? Então, assim, não dá para dar mole. Assim como na vida, a gente também tem que buscar o nosso caminho para alcançar as vitórias. Então, ele é um projeto que é cheio de paralelos, que a gente gosta muito. A gente também, nesse projeto, descobriu o skate. Mas como assim o skate? Né, a gente, quando começou, a gente recebia crianças de um lugar que faziam aulas de skate. E as crianças que vinham do skate, elas tinham mais habilidade. Então, as crianças que chegam no kart hoje, elas passam também por uma oficina de skate, porque elas começam a entender esse deslocamento sobre rodas, né? Como que eu busco o meu equilíbrio, né, físico, na alma e nos meus pensamentos. Então, o tempo todo também entra a psicologia aí. Então, a gente trabalha nesse projeto aspectos socioemocionais para ajudar as crianças, né, a refletirem, né, do ponto de vista anímico da sua alma, o que significa estar pilotando um carro de corrida, que na verdade é aprender a pilotar a própria vida. É uma maneira muito bacana, né, e lúdica de ensinar isso para as crianças, né? A gente sabe que essa questão da diversão do kart bem ajuda bastante a contextualizar, né, e a criança a se divertir, além de aprender, como você falou aí, sobre a vida, sobre as emoções, não só mesmo aprender a dirigir um kart, né? Ter essa oportunidade aí de participar desse projeto tão bacana. E disponibiliza aí para as crianças essa grande oportunidade, né? O Instituto ainda conta com outros projetos, que são o Esporte e Cidadania em Ação e também o programa Valores Olímpicos, né? Que também são para crianças e adolescentes, mas aí tem um outro objetivo, né? Um público-alvo um pouco diferente. Eu queria que você falasse agora especificamente desses dois programas. Vamos lá, a gente está. O Esporte e Cidadania em Ação, hoje no Instituto, inclusive agora em 2021, ele é o nosso grande programa guarda-chuva. Né? A gente está passando por um ajuste, né? Porque tudo que a gente faz tem o objetivo de desenvolver cidadania, tem o objetivo de promover o desenvolvimento humano e também tem o objetivo de trazer o desenvolvimento motor, físico, técnico, tático. Né? Mas isso anda junto, né? Nada em detrimento do outro, né? Tudo em equilíbrio. Então, o meu pensamento, as minhas emoções e as minhas ações, elas estão integradas. E pensando nisso é que a gente vem trazendo hoje uma perspectiva de que o esporte e a cidadania em ação é uma coisa só. Então, até o próprio projeto de kart ele está começando a entrar nesse método agora, né? A gente tem um projeto de golfe, um projeto de basquete, um projeto com futebol, ou seja, com outras modalidades que estão debaixo desse grande guarda-chuva. Nesses 15 anos que a gente vem atuando, né, a gente construiu uma metodologia e o nosso público de crianças e adolescentes é um público que é parte do Instituto, a gente também trabalha com outros públicos, e a gente atua, né, junto às famílias mais pobres, junto às famílias mais vulneráveis, junto às famílias que estão passando, né, por inúmeras dificuldades. E nesse sentido é que a gente se aproxima das crianças, né, e o esporte, como você bem disse, né, a ludicidade, o brincar, ele traz, né, uma leveza, porque a vida na periferia não é fácil, né, a vida repleta de ausências e com as dificuldades que a gente tem sociais no Brasil, não é fácil. Então as crianças muitas vezes elas vivem coisas que elas não podiam viver, né? A gente, enquanto sociedade, deveria garantir um espaço seguro, um espaço saudável, um espaço, né, com garantia de uma moradia digna, de uma escola bonita, né, de um espaço de lazer. E muitas vezes as crianças nas periferias não têm isso. Então, o Esporte e Cidadania em Ação é um programa que visa, né, seja pelo kart, pelo futebol, pelo basquete, pelo skate, né, ele visa criar esse ambiente, né, esse ambiente de acolhimento, esse ambiente do abraço, esse ambiente de escuta dessas crianças, né,
que isso para a gente é o princípio de tudo, né? Criar esse espaço, né, para receber essa criança, para ela poder se autoexpressar, para ela poder ser ela mesma, para ela poder ter liberdade, para ela poder perguntar, para a gente também apresentar conteúdos, valores humanos, né, trabalhando os objetivos do desenvolvimento, né, sustentável que a gente tem aí hoje estabelecido pela ONU, e trazer essa agenda da vida, né, que celebra a vida, né, que celebra, né, a paz, que celebra o amor, e tudo isso em família. Então, isso é um pouco do que a gente vem desenvolvendo, né, do trabalho que a gente vem construindo dentro do Instituto. E a gente também tem aqui, o Instituto apresenta o projeto destinado não só para crianças, mas também o projeto Viver Mais, né, que é um projeto aí para idosos, e é um projeto bem bacana também. Eu queria que você contasse aí desse público-alvo que é um pouco diferente das crianças e dos adolescentes, né? Só fazer uma correção, é viver melhor. Viver Porque é bom, melhor. Perfeito. mas viver mais também é bom. Acho que tem uma coisa que eu queria colaborar com você que está assistindo a gente, né, e está acompanhando aí do estado de São Paulo. Esses programas que a gente desenvolve, eles têm como grande alvo, né, combater a desigualdade. Mas você fala assim, Will, o que é essa desigualdade, afinal? A gente tem um dado, que é uma pesquisa que é feita a cada 5 anos, que é muito interessante, triste, mas que tem mas que é importante, né, você que está acompanhando, né, esse programa entender. Na cidade de São Paulo, a gente tem um recorte das pessoas que moram e vivem e nascem nas bordas de São Paulo, ou seja, nas periferias, uma expectativa de vida de até 20 anos a menos comparado com quem nasce nas áreas nobres. Ou seja, a probabilidade de você não atingir 85 anos, se você nascer em Parelheiros, em Marcilac, em Lajeado, né, nos extremos da cidade, é de até 20 anos. Então, isso para a gente é muito grave. Então, olhar para construir os nossos programas, né, pensando nesse contexto, é o que fez a gente também trabalhar com os idosos, né? Tem uma vontade, né, do Rubinho, né, pelo carinho, por essa fase da vida, né? Assim como muitos de nós temos os nossos idosos, né, que precisam de atenção, que também têm os seus direitos garantidos pela lei, né? Então isso para a gente é de suma e extrema importância. E aí a gente criou há mais de 10 anos, né, esse programa. É um programa que ele é desenvolvido com base em um método chamado Águia, desenvolvido pela Cristiane Peixoto, que é uma professora, pesquisadora e doutoranda, inclusive, da USP. E esse programa oferece para a população idosa, hoje já são quase 2.000 idosos fazendo essas atividades, e essas atividades, elas, né, visam trazer para o idoso, né, um resultado e uma melhora da qualidade de vida que se expressa no comportamento. Quando a gente fala assim, mas melhor o que, Will, na vida do idoso? Esse idoso, ele passa a conseguir carregar as suas compras, ele brinca com os netos, ele rola no chão. Quando se acontecer uma queda, ele está com o músculo fortalecido, ele consegue abaixar, ele consegue levantar, ele consegue melhorar aspectos cognitivos da sua própria memória. Então, quando a gente pensa nesse viver melhor, é acreditar que a velhice, né, o processo de envelhecimento, ele pode ser mais saudável. Inclusive, a gente tem pesquisas, né, que a Cristiane Peixoto está envolvida, que quando a gente pratica atividade física, né, a gente produz uma substância no nosso corpo chamada erisina, e isso tem sido incrível, porque a gente vem melhorando a memória, a gente vem melhorando as respostas, né, com fabricação de novos neurônios. Então, é muito incrível esse trabalho que vem crescendo, né? A gente está hoje atuando aqui em São Paulo, mas também fora de São Paulo. A gente atua também em Mogi Mirim, e é uma alegria para a gente oferecer esse serviço gratuito para a população idosa. Você falou aí que atende também essa localidade, né, de Mogi Mirim. Eu queria que vocês contassem como que funciona o atendimento de vocês, se vocês têm parceria com alguma ONG que vai
aí no caso destinar essas crianças, ou você é bem essa procura? Bom, vamos lá. Todo o trabalho que a gente desenvolve, ele parte de um princípio de que, sabe aquele ditado que fala que o artista tem que estar onde o povo está? A gente segue um pouco nessa perspectiva. E aí, nesse sentido, a gente busca parcerias locais, seja com a prefeitura, com assistência social, com secretaria de esporte, com outra associação local. E a primeira coisa que a gente faz é ir na assistência social e levantar os dados socioeconômicos, né? Por quê? Porque a nossa ideia é combater a desigualdade, ou seja, a gente precisa oferecer para a população que não tem condições de pagar um serviço de qualidade. Então, a gente faz esse mapeamento na cidade que a gente está, isso a gente faz aqui em São Paulo, a gente faz em Mogi, a gente está indo agora para Piracicaba, para Santa Bárbara do Oeste. Então, seja lá onde for que a gente trabalha, a ideia é a gente primeiro fazer esse mapeamento. Feito o mapeamento, a gente busca um parceiro local, né, que pode ser a própria prefeitura ou pode ser uma associação local. E essa associação local, ela cede um espaço para a gente fazer atividade. Mas não precisa ser o espaço melhor do mundo, pode ser um quintal, gente, pode ser uma praça, muitas vezes, a gente atua perto da população, porque não adianta você colocar uma distância muito grande onde a população não consegue chegar. É mais fácil a gente ir até onde o povo está. E a gente leva os materiais, instala ali um armário, então é importante ter, né, esse ambiente mínimo para a gente guardar o que é necessário, e aí começam os atendimentos. Então, com criança, com adolescente, com jovem, com idoso, a gente, né, faz uma coleta de dados, é feita uma ficha de inscrição, respeitando todas as legislações que a gente tem vigente com relação até o uso de dados das pessoas, mas tudo que é feito com expressa autorização, né, de uma forma voluntária, porque ninguém é obrigado a participar dos nossos programas, né, mas a gente convida a população, desafia os idosos, as crianças, e graças a Deus a gente tem, né, muita gente participando, em alguns lugares até fila de espera. Caramba, até ter essa fila de espera, né? Então é impressionante o quanto esse instituto deve realmente motivar, né, a participação aí dessas crianças, e é uma oportunidade, né, como você falou, de aprender não só falando de né, aprender dessa forma lúdica. E eu queria que você explicasse um pouco sobre o método de, né? Muito bem, né? Como que a gente faz tudo isso, né? Qual que é o nosso método, né? A gente tem um percurso que é inspirado nos 4 pilares da educação, inspirados na pedagogia da autonomia, né? Também considerando as bases da comunicação não violenta, né? Ancorado no marco legal que garante, né, o direito da criança, do adolescente, o direito do idoso, né, a praticar atividade física, né, o direito, né, à assistência social. Então, tudo que a gente faz é considerando os marcos legais e esses marcos teóricos que eu falei para você. Então, para quem não conhece os 4 pilares da educação, né, eles para a gente é a nossa base, gente, porque tudo que a gente faz é para ajudar a pessoa a ser melhor, a conviver melhor, aprender a fazer e aprender a conhecer. Então, isso para a gente é a base de tudo, né? Então, o que é esse aprender a ser, né? Eu fortaleci a minha identidade, eu descobri as minhas potências, eu também reconheci as minhas fraquezas, né? Eu desenvolver uma maior consciência sobre as minhas emoções, sobre quem eu sou, sobre a minha história. Aprender a conviver é aprender a respeitar o outro, a considerar o outro como sujeito, como pessoa, né? Aprender a trabalhar em equipe, aprender a cooperar, aprender que a gente faz parte desse mundo, né? Que a gente faz parte dessa sociedade, que a gente faz parte desse planeta, né? Que a gente não está solto no mundo, né? E aprender a ser solidário, né? Aprender que mesmo na circunstância que a gente está, a gente pode ajudar o outro sem querer levar nada de interesse, né? E com isso, né, a gente aprende a ser na relação, na convivência.
né? E o fazer para a gente, ele é o meio, né? É o brincar, é a atividade física, são os grupos socioeducativos com a assistente social, são os grupos que a gente desenvolve e tem com a psicóloga, é, essas oficinas de esporte, oficinas de skate, oficina com kart, oficina de futebol. Para as crianças pequenas, a gente trabalha muito essa questão do brincar, do resgate das brincadeiras antigas, né? A gente ensina até rodar peão, a gente anda de carro de rolemã, a gente tenta construir essa com as crianças, né, esse resgate, essa conexão também com os pais, com as famílias, né? Isso para a gente é super importante. E a família é envolvida nesse processo. Então, os eventos que a gente organiza, eles são justamente para envolver essa família, para ela participar mesmo, né? Os torneios, os campeonatos, o objetivo não é vencer, o objetivo é a gente se integrar. O objetivo é a gente celebrar, né, a gente celebrar a vida. Nesse sentido, é que as crianças e adolescentes que participam, né, que participam das atividades, elas são, né, envolvidas a participar 2 vezes por semana. Os idosos também participam das atividades, né, 2 vezes por semana. E isso para a gente é como a gente vem buscando essa conexão. Os grupos com psicólogo, os grupos com assistente social, eles acontecem, né, num outro horário. Então, isso é um pouco do como, né, do nosso método. Tudo que a gente faz, a gente avalia. Então, por que, que isso é importante? Porque se a gente é uma organização que tem mais 3 estratégias, né, é importante dizer isso, viu? A primeira estratégia que a gente tem no nosso grande plano é promover mudança social por meio dos programas e projetos. Então, que mudança social é essa que a gente faz, né? Essa mudança social, ela precisa entender como a criança e o idoso está no começo do programa e como ele sai. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente mede e a gente acompanha o progresso dessas crianças e adolescentes, desses idosos, para que eles possam perceber a mudança que está acontecendo na vida deles. É a mudança que acontece no corpo, é a mudança que acontece na mente, e a mudança que acontece também no coração e nas relações, né? Então, isso faz parte também do nosso método, né? Avaliar e monitorar, né, o desenvolvimento de cada ser que passa pelo Instituto. Dá um trabalho danado. A gente tem uma equipe hoje que ajuda a gente na avaliação, né? E isso é a base. E falando ainda desse método, né, a gente acredita muito também no trabalho em rede. Isso é outra estratégia, porque a gente não faz sozinho. Então, os adolescentes precisam fazer cursos, buscar outras oportunidades. Então, a gente mapeia essa rede de oportunidades para ajudar esses meninos e meninas a encontrarem, né, outras coisas para se desenvolver para além, né? O Instituto não dá conta de tudo. Então, essa articulação em rede, ela ajuda também a gente a conhecer organizações, e o Instituto coordena uma rede hoje que tem mais de 60 instituições pelo Brasil, né? Para a gente mudar e fortalecer as políticas públicas, né? Para entender que esse esporte para o desenvolvimento humano, ele realmente pode transformar o nosso país. E capacitação. Então, o nosso método prevê formação de educadores. Então, a gente trabalha com a capacitação de educadores, tanto da nossa organização quanto de outras associações. E aí a gente tem um programa, né, que capacita profissionais até de prefeituras, né, do Vale do Ribeira, de Taubaté, de outras cidades e de organizações da assistência social também. Então, é um outro braço de atuação que compõe a nossa estratégia. Então, é mais ou menos assim que a gente, né, desenvolve o nosso trabalho. E, William, falando agora, pensando um pouco referente à pandemia, a gente sabe aí que atividades presenciais foram suspensas em escolas e também instituições. E eu queria que você contasse um pouquinho aí desse trabalho, como ele está sendo durante essa pandemia. A gente está gravando aqui, participando de home office, né? Trabalhando de casa, fazendo esses programas de casa, né? E vocês, como que está sendo esse trabalho com essas crianças e adolescentes, esses atendimentos? Nossa, muito importante você tocar nesse assunto, porque desde que foi, né, que começou em março, né, e já completou um ano, o Instituto vem
criando, né, estratégias e ações de ajuda humanitária. É isso que a gente vem fazendo desde então. Nós somos uma organização que tem a base na assistência social. E nesse sentido, a gente vem prestando ajuda humanitária. Qual foi a primeira coisa que a gente fez diante da pandemia? Né? Primeira coisa foi a gente ajustou os nossos planos de trabalho para esse contexto. Então, 100% dos idosos estão recebendo aulas que são produzidas digitais, que elas sobem no YouTube e são enviadas nos grupos de WhatsApp. E aí a gente veio aprimorando, né, desde o ano passado, maneiras de aferir se esse idoso está participando, motivando, mobilizando, né? Isso é com os idosos. Com criança e adolescente, a mesma coisa. Acontece com que a criança e adolescente, a gente fez uma pesquisa interna para saber quem que tinha acesso à internet. O idoso que a gente atende, ele 99% tem o acesso a um celular que é dele, que pertence a ele, e ele tem um pacote de dados que ele consegue minimamente acessar o WhatsApp. Então, do ponto de vista de inclusão e acesso à internet, esse público ele estava garantido, né? E um outro dado que a gente fez na pesquisa é que os idosos que a gente atende, ou eles recebem uma aposentadoria, ou eles estão cadastrados num programa de benefício socioassistencial, né? Então, a gente logo percebeu que das 3.000 pessoas que o Instituto atende, o idoso estava mais coberto. E aí a gente foi olhar as 1.000 crianças que tem 1.000 famílias que a gente atende, né? Que se você pega a família, dá mais ou menos umas 5.000 pessoas. Aí a gente detectou que era onde estava a maior vulnerabilidade, porque atuando em Parelheiros, Marcilac, atuando ali na Baixada do Glicério, no centro da cidade de São Paulo, atuando na Barragem, no Grajaú, a gente viu que esta população era a que estava, digamos assim, mais vulnerável nos indicadores e marcadores sociais que a gente traçou. E quais são esses? Era a renda, era se sofreu desemprego nesse momento de pandemia, era se estava pagando aluguel, ou se era uma família chefiada somente por uma mulher sem apoio de um companheiro, era o número de pessoas residentes na casa, era uma família se tinha pessoa com deficiência. Então, quando a gente fez uma avaliação de todo, isso não é um trabalho danado, a gente ficou um mês e pouco para conseguir compilar esses dados, mas aí a gente percebeu esse montante de pessoas passando muita dificuldade. Nisso, a gente foi atrás. Assim, eu lembro que no começo da pandemia eu quase nem dormia, de tanto escrever projeto, buscar alternativas aqui no Brasil, fora do Brasil, escrevendo para editais, e a gente conseguiu, pelo menos no ano passado, e esse ano não está fácil, esse ano está bem difícil, né, garantir um cartão de vale alimentação para as famílias. Isso a gente conseguiu entregar por 5 meses. Né? Então teve uma sequência de 3 meses e no final do ano a gente conseguiu, com apoio da Ale Combustíveis, durante mais 2 meses. Mas além da Ale, a gente teve apoio da Nike, a gente teve apoio do Itaú, de várias empresas, né, que ajudaram a gente, né, em muitas situações, da Bain Company, onde a gente conseguiu fazer compra de cesta básica para entregar para essas famílias, né? E também a articulação com algumas empresas como a Balduco, né? Em alguns momentos eles ajudaram a gente, né? E o nosso trabalho foi fazer essa logística, fazer esse catálogo, fazer esse registro e fazer esse recurso chegar onde mais precisa, né? Para a gente poder prestar conta, né? Junto a todos os nossos apoiadores. Esse ano eu vou dizer para vocês, esse ano está bem difícil. A gente está com uma nova campanha, mas as empresas estão também num outro momento, então a gente, né, precisa muito, se você que está acompanhando a gente, você é empresário, ou você que pode colaborar, né, as nossas redes sociais estão aí, né, coloca lá Instituto Família Barrichello, você acessa o site, então a gente vem lutando muito para garantir esse direito, que é o direito à alimentação, gente, a dignidade. Eu tive em campo, nós fomos a campo, nós não deixamos de atender. Desde outubro, a gente está atendendo as crianças, idoso não, idoso 100% digital, mas até 2 semanas atrás, a gente estava atendendo as crianças, seguindo todos os protocolos, né, que foram definidos, de 35% da capacidade dos espaços,
Aí a gente dividiu em grupos menores, mas a gente estava recebendo essas crianças, né? Porque essas crianças, principalmente na periferia, gente, elas estão abandonadas. A escola pública não está dando conta. E, e quando a gente foi no território, não tinha como deixar essas crianças lá. Então a gente sensibilizou, inclusive, a nossa equipe. Graças a Deus, ninguém foi contaminado. Todo mundo de máscara, com proteção. E a gente criou atividades físicas que foram possíveis realizar mantendo o distanciamento. Acho que isso é um diferencial. Então a gente criou uma série de jogos e brincadeiras para manter as crianças animadas, coradas, né, ativas, refletindo, inclusive com atividades para entender esse momento, entender a doença. Né? Conseguimos doação de máscaras, então a gente levava as máscaras para as crianças. A gente conseguiu durante o período testes para fazer na população de Parelheiros. Então, todas essas ações, gente, elas não estavam, digamos assim, no nosso planejamento, mas a gente conseguiu, né, com parcerias, com oportunidades que apareceram, se desdobrar para atender a população e, de alguma maneira, né, colaborar. Esse tem sido, né, um esforço muito grande que a gente vem fazendo, porque a gente compreende que esse é o nosso papel, né? Tá do lado das pessoas que mais precisam nesse momento difícil, que não tá fácil. E a gente continua orientando, usem máscara, se for possível, se não tem jeito, precisa sair para trabalhar, mas que saia protegido, que lave as mãos, né? E se você puder, fique em casa. William, pela citação, eu vou pedir que você deixe só novamente o site, né, para quem quiser colaborar, empresa quanto pessoa física, para saber aí os caminhos para colaborar com os trabalhos do Instituto. Ah, com certeza, né? O nosso site é o www.institutobarrichello.org.br. Clicando lá em como ajudar, você já tem os caminhos, é bem fácil, é bem prático. Então, você pode fazer sua doação. Se você é empresário, também gostaria de colaborar, também pode fazer sua doação. Gente, tem tanta gente querendo ajudar, uma coisa incrível que eu queria contar. Uma moça nos ligou de uma empresa, falou, queria ajudar vocês, mas sabe como é que é? Eu não... ela fez uma vaquinha do aniversário dela, ela mobilizou os amigos dela, a gente conversou com o nosso conselho, foi aprovado, e essa semana está chegando R$ 9.500 que vão ser destinados, que está sendo destinado 100% para comprar cestas básicas. Então, se você tem quer celebrar o seu aniversário, fazer uma ação social, procure a gente. Se você não quer procurar a gente, procure uma associação perto da sua casa. Tem muita gente precisando. Então, procure uma associação séria, né, que vai fazer esse recurso chegar. Então, não deixa de ajudar. Pode ajudar a gente, mas também ajuda outras associações, comunidades aí que estão precisando. É um momento muito difícil no nosso país, né, e a população que mais precisa, que está nas periferias, não é fácil. Não é fácil mesmo ter que sair. A gente atende pessoas, quem não conhece aqui São Paulo, para chegar onde a gente atende as pessoas do centro, a gente está falando de umas 3 horas de distância. 3 horas. Então, é a periferia da periferia, é quase uma zona rural, assim, esquecida, né? Parelheiros, Marcilac, que infelizmente tem o menor índice de desenvolvimento humano. Então, esses territórios, a vida é mais difícil, gente, não é fácil. As casas que a gente visita, é casa que não tem parede, é casa com telhado você pensa assim, mas isso aqui é só no Nordeste. Infelizmente, a gente ainda tem situações como essa aqui em São Paulo. O Rubinho foi lá no final do ano, ele levou o filho dele, ele ficou super emocionado. Gente, é de partir o coração. É de partir o coração porque são coisas que você pensa assim, São Paulo, uma cidade rica, mas não dá. Então o Rubinho ficou muito emocionado. A gente conseguiu, né, levar presentes para as crianças, pelo menos principalmente nessa época de Natal, mobilizando doação daqui e dali. Então levamos cada criança do Instituto com o apoio da Nike uma bola. Então a gente está tentando levar uma alegria nesse momento, né, para trazer um conforto para o coração e deixar as crianças, né, com alguma coisa para fazer dentro de casa. Então a gente olha, tudo que a gente pode fazer, gente, para manter as crianças ativas, com a mente ocupada. Então, elas recebem todo mês um guia de atividades para fazer os jogos e brincadeiras. E assim a gente, né, com esse recurso que você doa, a gente consegue garantir essas ações. Sim. William, mais uma vez, muito obrigada.
pela participação em falar desse instituto tão importante da família Barrichello, que atende essas crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade, né, como você disse, da periferia e também aqui do centro da cidade de São Paulo. Então, agradeço mais uma vez por compartilhar esse trabalho aí conosco. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Alesp Conecta de hoje. E se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!